Aleluia, Jesus, louvamos o teu santo nome. Glória a Deus. Baixinho das águas de lugar.
sólidos. Não apenas serão bonitos à vista, mas trarão saúde ao corpo e à alma. Aleluia.
sobre nós. E vieram, Senhor, com as
As dificuldades, as lutas, elas servem para nos dar experiência, nos aperfeiçoar a nossa experiência para com Deus. Eu queria ouvir você, imagina, também, então, imagina, compartilhando um pouco da sua experiência nesses dias, também. Aí em seguida eu quero passar para a Marta, que está lá nos ministrando a palavra de Deus dessa noite, pode ser? Aparecer para todos. Alguns irmãos sabem, né, que eu passei por uma cirurgia na vista, que tinha catarata, glaucoma. Então, dia 5 desse mês, passei por uma cirurgia, pensei que seria fácil, fosse mais fácil de recuperação, mas eu fiquei recaidinho. Mas hoje, para a minha glória do Senhor, eu posso contemplar a tela que, quando estava no fundo preto para dentro dos louvores, eu não enxergava nada. E hoje eu me sentada para contemplar e ler. Os louvores estavam sendo tocados, eu fui acompanhando por ali e falei: Senhor, que visão maravilhosa! Isso é uma glória. Você tem que agradecer muito a Deus. Dia 2 eu retorno ao hospital para uma nova avaliação e ver se a outra esquerda será preciso ou não fazer a cirurgia também. Mas essa direita era a pior que tinha, porque eu já estava perdendo totalmente a visão. Foi uma recuperação lenta, de 15 dias sem poder encostar no fogão, sem poder molhar a vista. Se eu lavava o rosto de um lado, limpava com gás desse outro. Mas deu sacrifício, né, gente? Porque hoje, graças a Deus, eu posso ver com mais nitidez até lá no fundo. Eu não conseguia ver de longe, para me enxergar o ônibus na rua, para maior dificuldade. Por isso que eu digo: o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Mesmo que não sejamos fiel para com Ele, mas Ele nos ama de uma forma tão grande, que Ele faz coisas que às vezes pensamos ser tão pequeninas, mas são muito importantes para nós. E a minha visão é uma delas, porque eu gosto muito de escrever pensamentos. Eu tenho até alguns já escritos, alguns guardados no celular, porque eu penso um dia escrever um livro de palavras abençoadoras, de palavras motivadoras. Desde criança, Deus me deu esse talento. Então eu preciso pôr em prática, porque às vezes tem dons que estão adormecidos e a gente passa por tantas coisas e vai deixando de lado.
Mas hoje Deus estava falando comigo, eu preciso pôr em prática. E nas minhas orações eu tenho clamado ao Senhor para me despertar cada dia mais para fazer as coisas de Deus. E eu sentada ali ouvindo o irmão de Isaías louvar, esses louvores abençoados do meu tempo, lá quando eu me converti, e eu estava lembrando, irmãos, que muitas pessoas falam que é bom lembrar do passado, mas quando o passado te traz alegrias, é bom lembrar assim. E eu tenho muitas boas lembranças de quando eu cheguei até esta casa, que foi em 2005. Congreguei 7 anos na quadrangular e Deus me trouxe para cá. Foi através de um sonho que eu tive com a pintura antiga que tinha aqui, que eu não conhecia. Eu assistia a escola bíblica, eu vinha aos cultos e a cortina estava sempre fechada. Até um dia que o nosso irmão Jogaí estava dando aula na escola bíblica, eu sempre fui fiel na escola bíblica, e eu fiquei atenta ali nas palavras. Daqui a pouco Deus usou a boca dele para falar assim: ó, é aqui que eu quero que você fique. Irmãos, eu levei um choque, eu me estremeci assim e falei: Senhor. Quando eu olhei para frente, eu vi que não estava com a cortina. E a estampa que tinha ali, os desenhos, era o meu sonho. O sonho que eu tive, o Senhor falando comigo, com aquela paisagem dizendo: beba da água enquanto pode, que um dia irá secar. Porque eu já estava ausente de uma igreja há mais de um ano, não distante de Deus. Eu estava pedindo a Deus uma igreja, então comecei a visitar várias igrejas aqui da localidade. Até um dia que eu conheci uma irmãzinha que foi daqui, estudando juntos por uma casa, e ela me convidou para assistir o grupo de corais que viriam aqui, que tinha um coral muito lindo aqui, e outros que vieram também. Eu fiquei encantada assistindo, e eu sempre vi, né, os cultos, falei: meu Deus, vou ficar vendo como é que é o sistema, né, da igreja, porque eu achava que a Assembleia de Deus ainda era rigorosa nas vestes, entendeu? Então aquilo ali me afastava muito das igrejas da Assembleia de Deus. Eu amava, quando passava pelas portas da igreja da Assembleia, eu amava ouvir as irmãs louvando, as irmãs orando, mas eu não tinha coragem de andar para as vestes. Eu achava que eu nunca ia me adaptar. E quando eu cheguei até aqui, já não estava assim tão severo as vestes, normal assim como nós andamos hoje. Então eu fui me adequando. Fiquei aqui 3 meses passando por experiências com Deus, até quando Deus colocou nosso irmão Isaías e falou: é aqui que eu quero que você fique. Foi quando eu lembrei do sonho e olhei a parede, que nesse dia estava sem as cortinas que tiraram para lavar. Eu falei: Senhor, eu caí de joelho aqui em cima. As irmãs vieram para orar sobre mim, algumas dizendo: que bom, Regina, você voltou para Jesus. Eu falei: não. Eu já estava com Jesus, eu estava procurando um lugar para coabitar juntamente com os irmãos. Eu precisava de uma igreja, e Deus escolheu essa igreja para mim. Passamos dificuldades, passamos por lutas, sim. Às vezes até desanima, às vezes traz tristeza, algumas coisas que acontecem. Mas eu tenho pedido forças a Deus, se Ele me determinou a este lugar, que Ele possa me dar força, que Ele possa nos dar luz. Espírito Santo.
os meus irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que ele me constrange de uma forma aonde não há mais espaço para ninguém, nem para o medo, nem para a vergonha, nem para a timidez, mas que todo espaço seja preenchido para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Salmos 1 e 3. Se puder acompanhar, tentarei não fugir daquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, quando eu estava lá na minha casa, à tarde, o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração a mensagem que eu traria nesta noite: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que Ele me constranja nesta noite. Amém? Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer e está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? E nesta tarde o Senhor falava assim comigo: água parada dá mal cheio. E eu fiquei pensando: água parada dá mal cheio. E o Senhor me trouxe até Salmos, falando que as correntes que passam, as correntes de água que fluem, ela traz vida. Aonde você foi plantado, se as águas que estão ali tiver movimento, você terá saúde, você terá vida. Mas se a água parada fisicamente, na Bíblia não tem nada que fale sobre água parada. Vai ter até um texto que fala sobre um lugar onde um homem estava paralítico há muito tempo, a qual tinha um poço que os anjos vinham, agitava aquela água parada. Olha, o Espírito Santo de Deus me lembrou agora. O anjo vinha e mexia naquelas águas paradas. Quando ele começava a agitar aquelas águas paradas, alguém vinha, mergulhava naquelas águas e já saía curado. Amém? Então, não, o que o Senhor nos deu, né? Existe um rio que jorra neste lugar, na minha vida, na sua vida. Mas essa água que jorra sobre a nossa vida para nos limpar, para nos purificar, ela não pode ficar parada. Por que ela não pode ficar parada? Porque essa água, ela é uma água, irmão, não é qualquer água. É essa água que diz aqui, ó, em João, capítulo 7. João, capítulo 7, e 37. Capítulo 7. Vamos lá, vamos entender. E 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque que a água que nos cura? Uma certa ocasião Jesus falou: mulher, se você soubesse que a água que eu tenho, se você conhecesse a água que eu te ofereço, nunca mais você terá sede. As águas que o Senhor nos dá nesta noite, a palavra do Senhor,
ela não pode ficar parada, ela não pode ser fechada, ela não pode ser guardada no cofre, ela não pode ser guardada no baú, mas a palavra do Senhor, que flui como rio de água viva, ela tem que ser movimentada na minha vida e na sua vida. Não deixe a palavra do Senhor ficar estacionada. Não deixe a palavra do Senhor ficar parada. Mas movimenta o que o Senhor tem a fazer na sua vida através da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher, Esther, no capítulo 4 e 16. Vai falar sobre Esther. Esther era uma mulher que outrora estava em um palácio. A história de Esther, ela traz uma atitude de uma mulher que ela sabia como ela conseguiria vencer todos os seus inimigos. Antes de Esther ir para aquele palácio, Esther servia ao Senhor, guardava no seu coração a palavra de Deus. Esther, ao saber que o povo corria perigo, Esther prontamente chamou o povo que adorava, que conhecia, e pediu que aquele povo jejuasse 3 dias, para que ela se chegasse na presença do rei. Muitas das vezes você e eu sabe qual é a arma que o Senhor colocou na sua mão para que você receba a vitória em Cristo Jesus. Esther sabia da arma que ela precisava usar antes de chegar na presença do rei. Esther, estrategicamente, ela fez 2 encontros com o rei antes dela fazer o pedido a qual aquele povo precisava. E muitas das vezes, para mim você chegar na presença do Senhor, nós também devemos ter estratégia para falar com o nosso Deus. E muitas das vezes o inimigo, ele coloca pensamentos que você não tem o direito de se chegar na presença do rei, que você não é capaz de chegar na presença do rei, que você é sujo demais para chegar na presença do rei. Ele começa a colocar embaraços no seu caminho para que você não se chegue, para que você não venha para perto do rei, para você não receber a sua vitória. Mas Esther 2 vezes usou de uma estratégia. Antes de eu chegar até o rei, eu preciso primeiro me achegar até ele, para quando eu entrar naquele palácio, para quando eu entrar na presença do rei, o rei não venha se lembrar: quem é Esther? Quem sou eu? Porque muitas das vezes quando nós olhamos para trás e chegamos a um ponto que Deus nem se lembra mais quem nós somos na presença de Deus, porque as ações mudou, os pensamentos mudou, as atitudes mudou. Mas para que o Senhor venha reconhecer, nós precisamos nos chegar devagar na presença do rei, com muito respeito, com muita reverência, reverenciando quem é Deus na minha vida, quem é o Senhor na sua vida. E Esther, ela foi até o rei para poder falar com o rei. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesta palavra foi que ela sabia o que ela precisava fazer para sair dali vitoriosa. E o que ela fez está aqui em Esther 4 e 16, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim
e não comais, nem bebais por 3 dias, de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Quando você olha para Esther e vê ela falando, ó, se perecer, pereci. Ela revela um estado de espírito, onde o propósito se torna maior do que o medo. O estado de espírito que nós precisamos é um estado que o medo venha desaparecer e Deus venha aparecer na nossa vida. O que precisamos nós fazer? Precisamos tirar o estado de medo, para que o Espírito Santo venha aparecer, para que o propósito que Deus te revelou venha ser maior do que todos os medos. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, você não vai olhar para as situações, você não vai olhar para os embaraços que estão na sua frente, porque o propósito é maior do que o medo, porque o propósito é maior do que o obstáculo, porque o propósito não vai ser dividido na sua vida, porque não vai ter barreira na sua vida, porque o propósito é maior do que todas as coisas que tentam te embaraçar e te atrapalhar de chegar na presença do rei. O propósito de Esther, ela tirou todo o medo e ela chegou à presença do rei e ela falou assim: eu perecer, eu pereci, mas o propósito que Deus colocou no meu coração, ele vai ser realizado na vida do meu povo. Propósito. Qual é o nosso propósito? Você lembra ainda do seu propósito diante de Deus? Você lembra do propósito que você estabeleceu quando você estava no primeiro amor? O propósito tem que ser maior do que todos os obstáculos na minha e na sua vida. Esther tinha uma causa. Qual é a minha causa diante do Senhor? Qual é a minha causa? O que nós temos que fazer? Será que eu preciso voltar lá atrás e recordar que eu fui chamada, lavada, remida no sangue do Cordeiro? Projeto Deus já estabeleceu na minha e na sua vida. Não tem ninguém que não saiba qual é o propósito de Deus na nossa vida. Por mais que eu queira fugir do propósito do Senhor, por mais que eu queira me esquivar do que Deus tem reservado para mim, eu sei o propósito. Eu conheço o propósito. Eu sei por que Ele me chamou. Eu sei o que eu devo fazer. Só que o propósito é que está mais alto do que o meu na nossa vida. Eu me lembro de uma passagem que fala sobre Dó. Dó, ela recebeu de Deus um milagre. E eu lá em casa estava pensando assim: o que fazer para o reino? E muitas das vezes nós, para fazer algo para o Senhor, nós ficamos pensando assim: só tem 1, 2, 3. Era assim que o Espírito Santo de Deus falava comigo, Regina. Eu achei interessante a sua pergunta, porque eu falei assim: meu Deus, parece até que ela estava sintonizada lá em casa comigo. E eu falei assim: meu Deus, vamos fazer. Então poucos. E Deus me lembrou de Esther. Esther, ela precisava fazer algo para aquele povo não perecer. Esther chamou aquele povo para jejuar juntamente com ela. Entrou na presença do rei.
convicto. Deus me fez lembrar do choro de Ana, quando Ana entrou naquele tempo. Aquele choro de Ana incomodou o Senhor. Ana entrou várias vezes para pedir a mesma bênção, mas teve um dia que Ana entrou diferente naquele lugar. Teve um dia que o choro de Ana incomodou Deus. Teve um dia que o choro de Ana chamou a atenção. Aquele choro que não veio dos lábios, mas aquele choro que veio quebrantado. Ana não aguentava mais, Ana não suportava mais, mas aquele dia ele entrou com o coração quebrantado. E aquele dia, Senhor, eu pensando que nós podemos pensar, aquele dia o Senhor levantou do trono e falou: epa, essa oração está diferente hoje. Essa oração, era lá quem está fazendo essa oração. E chamou os anjos e falou: quem é? Porque essa oração está subindo, mas está me incomodando. Essa oração está mexendo comigo. Essa oração está diferente, porque não tinha mais palavras. Mas é aquela oração, às vezes, que você entra no seu quarto e você não consegue mais pronunciar uma palavra, e só sai aquele choro, aquele soluço, e você tenta falar e a voz não sai. Sabe aquele choro quebrantado, aquele choro que só o Espírito do Senhor, só Deus conhece, só Deus sabe decifrar aquele choro, aquela oração. Aquele sacerdote chegou e falou assim: a mulher está embriagada. Mas o Senhor falou: não, ela não está embriagada não. Eu decifrei o choro veio do coração, o choro veio da alma, o choro veio com um ato de humilhação. Agora ela entendeu, agora o coração dela conseguiu sentir que não é uma oração com razão, não é uma oração com justificativa, não é uma oração com pensamentos humanos, mas é uma oração que vem de dentro, é uma oração que vem da alma, é uma oração que você já não consegue mais fazer. O Espírito Santo fala assim: Ana, deixa comigo. Ou ela vira para Ana e fala assim: olha, Espírito Santo, ora por mim. Ora por mim, Espírito Santo, porque eu não consigo mais orar. Clama por mim, intercede por mim. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos humilhar na presença do Senhor, como igreja do Senhor, sem razão, sem justificativa, mas abrir nosso coração, falar para o Senhor o desejo do nosso coração, sem nos justificar, porque a palavra de Deus fala que quem nos justifica é Deus. Senhor, eu não faço por causa disso, Senhor, não faço por isso, Senhor, não faço. Não justifique, deixa Deus te justificar. Somente se humilha ao Senhor. Oração de Ana. A amargura veio da alma de Ana, e ela orou ao Senhor e chorou abundantemente na presença do Senhor. Quero compartilhar com vocês também um texto em Lucas 18 e 13, que também vai falar de uma humilhação. Porque uma igreja que se humilha tem vitória. Porque uma igreja que se quebranta diante do Senhor, reconhecendo quem é o Senhor. Uma igreja que entra dentro deste lugar com
18, de um publicano. Entrou um fariseu e entrou um publicano no templo para orar. E o fariseu posto em pé, no 11, e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha que oração demagoga, falsa, exaltando a si mesmo. E ele disse: jejum 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos no céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tenha misericórdia dos meus pecados. Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Humilhação. Quem nos justifica é Deus. O fariseu querendo se justificar diante de Deus, falando que ele era um homem íntegro, justo, reto diante de Deus, que cumpria todas as leis. E o publicano chegou num ato de humilhação, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele nada era diante de Deus. Eu não sei se você já recebeu a sua vitória assim, mas quando a gente vai ou almeja alguma coisa, enquanto você está na sua força, você não recebe nada. Enquanto eu estou me sentindo muito grande, eu não recebo nada. Enquanto eu estou sentindo que é eu que vou dar um jeito, nada se ajeita. Enquanto eu sinto que é eu que vou ajudar, eu não consigo nem ajudar. Mas quando eu venho me rastejando como um publicano e falo para o Senhor: Senhor, olha, nada tenho, Senhor, estou perecendo, Senhor, se não for o Senhor comigo, eu não vou conseguir. Mas a gente demora tanto para fazer essa oração e ficamos pelando ali, e a vitória não chega, não chega, não chega, porque estamos igual fariseu na presença do Senhor, sabe? Mas quando a gente entra no estado igual publicano, não dura nada. Tu chorou aqui, tu se humilhou aqui, no outro dia você está falando: meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ouviu o meu clamor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu me recordo de Josafá, entrou também juntamente no templo e fez uma oração. Todo aquele povo estava para ser morto, e Josafá chamou o povo para orar. E ele falou: Senhor, se não for você conosco, iremos todos perecer. Reconhecimento. Reconhecimento. Que nós precisamos fazer, reconhecer quem é Deus. Porque chegaremos diante de Deus com uma outra postura. Chegaremos diante de Deus com temor e tremor, porque sabemos quem Deus é. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se chegaremos ao Senhor com ato de humilhação, aí o Senhor vai abrir as comportas do céu. Aí o Senhor vai se revelar na minha e na sua vida. Quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? Humildade, arrependimento, tremor, ousadia. E voltando
João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, quem crê em mim. Ah, quem crê nas minhas palavras, não vai esperar por ninguém. Vai tão somente fazer o que o Senhor colocou no coração. Porque o seu propósito não foi dado a ninguém, mas a si próprio. O que Deus colocou para você fazer, Ele não transferiu para ninguém. O projeto que Deus fez para a sua vida é para você. Daremos conta de toda a igreja. Daremos conta de si mesmo. Não podemos usar quem não faz para não fazermos. Não podemos deixar de fazer porque ninguém fez. Mas devemos fazer como quer, como dó. Ela não precisou de uma malharia para poder doar amor e doar e ajudar aquele próximo. Ela não precisou de muitas costureiras, mas ela sozinha sentou ali na máquina e começou a costurar. E ela sozinha começou a se doar. Doar amor aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Meu Deus. Aleluia. Esther sozinha entrou diante do rei. Se ela, Esther, de repente, olhasse para alguém e falasse assim: vai você no meu lugar. Olha, eu não consigo ir, vai você. O propósito estava com ela. E se tem uma coisa que a gente conhece bem, e eu creio que todos os cristãos conhecem, é a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez uma criança de 5 anos não saiba ainda o propósito que Deus tem, mas eu creio que todos que estão aqui, debaixo desse teto, sabem qual é o propósito e o projeto que Deus tem na sua vida. E propósito não se foge do propósito de Deus. Mas por quê? Tem como fugir? Não tem. Se você dobrar à direita, Deus está. Se você dobrar à esquerda, Deus também está. Se você for para trás, Deus também está. Se você for para frente, Deus também está. Se você for lá embaixo do mar tentar se esconder de Deus, Deus também está. Se você subir ao céu, Deus também está. Não se foge dos propósitos de Deus. Não se foge da vontade de Deus. De alguma forma, Deus te trará e colocar você no lugar aonde Ele estabeleceu para tu estar. Quero compartilhar um último versículo aqui com a igreja. Santo Deus, aleluia. De um homem. Que tudo que você puder imaginar, que você sofre. Ah, Senhor, eu passo tantas coisas. Ah, Senhor, para mim não dá. Senhor, tu conhece meu decano levantar. Eu sempre falo assim, Senhor. Tu sabes, Senhor, dos meus caminhos. Tu sabes, Senhor, que eu não consigo. Naquele grande dia o Senhor vai falar para mim: o propósito foi estabelecido e é hora de pedir conta. Naquele grande dia o Senhor pedirá conta dos talentos que Ele deu para a igreja. E naquele grande dia eu espero que você também ouça do Senhor: bendito. Bendita seja, minha filha, bem bendito. Bem bendito. Eu espero, naquele grande dia, chegar e falar assim: que Senhor, o talento que Ele colocou nas minhas mãos. Aqui, Senhor, multiplicou. Jó 42:2. Bem sei que tudo
podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode, Senhor, e eu também sei que eu não posso fugir, eu também sei que eu não posso me esconder, eu também sei que eu não posso temer, eu também sei que eu não posso arrumar desculpa para não te servir. Eu sei que eu não posso correr de ti. Eu sei que eu não posso me fingir de cego. Meu Deus. Pai Eu celeste. sei que eu não posso me fazer de surdo. Eu sei que eu não posso me fazer de doente. Eu sei que eu não posso arrumar desculpa. Eu sei que eu não posso colocar meu filho nem meu esposo como obstáculo. Eu sei que eu não posso colocar minha mãe como desculpa de não fazer a tua vontade. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os meus planos podem ser frustrados. A minha vontade pode ser frustrada. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Sabe quem falou isso? Foi Jó. Os planos do Senhor não foram frustrando na vida de Jó. Não espere tu perder alguém para reconhecer isso. Não espere a espada descer na tua casa para tu reconhecer isso. Não espere você ser humilhado pelo mundo para reconhecer isso. Mas que nós possamos reconhecer que o que o Senhor colocou, o que o Senhor confiou a mim e a você, os projetos de Deus, ele não pode ficar no papel. Os projetos do Senhor têm que sair do papel. A história que Deus escreveu para você, ela tem que se cumprir. Amém, aleluia! Glória! O que me afirma isso é o que Jó falou. Bem sei que tudo pode. Porque você lembra o que ele passou? Você lembra o que ele perdeu? Você lembra como os amigos trataram Jó? Você lembra como a mesa de Jó era uma mesa farta? Você lembra as festas na casa de Jó? Quantas pessoas tinha na casa de Jó quando a sua mesa estava posta? Deus tirou o brilho. Deus tirou o brilho. E às vezes a gente fica assim, Senhor, eu não morro. Mas se Ele tem um propósito na sua vida, meu querido, você vai lá passar um vale, vai lá passar uma sombra. Depois Ele te traz. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, arrumamos desculpas, Deus nos leva para passear no deserto. Deus nos leva, nos convida a passar no deserto. Só que Ele não deixa a gente sozinho no deserto, não. Quando eu estava lá no CTI, o Senhor falava assim comigo: eu estou aqui contigo, eu te trouxe para cá, para palestrar com você. Você queria tanta coisa, né? Mas eu vou te falar uma coisa, você vai ficar frustrado, porque eu não vou permitir você realizar nada disso.
E eu fiquei frustrada. Eu queria ganhar o mundo. Eu queria ganhar coisas. Eu queria fazer coisas. E o Senhor me convidou para ir lá no CTI, ficar lá. Passar mais de um mês dentro de um hospital, que é muito bom. Misericórdia. Me levou para o deserto para me frustrar, mas também para revelar para mim que Ele tinha algo melhor para a minha vida, que Ele tinha propósitos, que Ele tinha projetos, que Ele tinha planos, e que os projetos dele não poderiam ficar frustrados. Aleluia! Eu poderia ficar frustrado, mas ele não poderia ficar frustrado. Aleluia. Porque ele já tinha escrito. E por que muitas das vezes nós sofremos? Por que muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos? Porque a gente se queixa dos nossos próprios pecados. Porque queremos dar uma voltinha, porque queremos desviar um caminho. Aí o Senhor deixou-nos frustrados para entender que Ele que tem que crescer na nossa vida. E é a gente que tem que entrar com a cara no pó para reconhecer que Deus é tudo. Que Deus é o nosso mestre, que Deus morreu por nós, que Deus nos ama, que Deus cuida, que Deus está no controle e que Ele não perde o controle da nossa vida. O que está precisando? Que Ele cresça, que eu diminua, que eu reconheça os irmãos e que eu queira servir. Servos de todos meus irmãos. Precisamos aprender a servir, irmão. Se queremos ser servidos, precisamos aprender a servir. Precisamos ter temor e tremor. Precisamos entender que Deus tudo pode e nenhum de seus projetos há de ser frustrado em nossas vidas. Amém. Aleluia. A igreja de outrora era uma igreja que tinha sede de Deus. Jesus, como homem, ele viu necessidade de orar. Jesus, como homem, viu necessidade de jejuar. E a igreja de outrora, Deus operava milagres, porque era uma igreja que buscava, porque tinha sede de Deus. Isso me mostra que eu não posso esperar o milagre acontecer para me posicionar. Porque o que pode estar faltando para o milagre acontecer é o meu posicionamento diante de Deus. Se posicione diante do Senhor, diga para o seu Senhor, eis-me aqui. Toda traição, uma quebra de aliança, e a raiz da gratidão se
Adorado, bendizer seu santo nome. Aleluia. Quanto às decisões, quanto aos caminhos, que o teu Espírito Santo não se aparte de nós. Como disse Jesus, que Ele seja conosco todos os dias de nossa vida. Então seja assim, conforme a palavra dita por Jesus. Nós te pedimos ao Senhor, ó Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, que disse que tudo que pedir em seu nome nos seria feito. Então, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e imensuráveis consolações do Espírito Santo sejam por todos nós que amamos e adoramos a vinda do Senhor.